Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Esther e eu vou dar uma breve aula de biologia aqui para vocês com o tema bioacumulação e magnificação trófica. Este tema ele é muito recorrente nos vestibulares, mas além disso, ele está super presente no nosso dia a dia e na atualidade. Falando um pouco sobre a bioacumulação. A bioacumulação ela ocorre quando substâncias tóxicas são ingeridas ou absorvidas por organismos vivos e ficam acumulando no tecido desses organismos vivos. Mas por que ocorre essa acumulação nos tecidos desses organismos? Existem partículas biodegradáveis que, por exemplo, nós seres humanos vamos comer uma maçã totalmente natural, comemos essa maçã, nosso metabolismo consegue retirar nutrientes, vitaminas, tudo de bom daquela maçã e jogar para fora aquilo que não foi útil. Isto é uma partícula biodegradável. Nesta maçã havia partículas biodegradáveis. Então, foi tudo de bom para o nosso metabolismo. Agora, quando ingerimos ou absorvemos alguma partícula, alguma substância não biodegradável, chega no nosso metabolismo ou no metabolismo de qualquer outro organismo vivo e não é feita a metabolização, porque não são partículas biodegradáveis. Então, elas não conseguem ser metabolizadas. Então, elas ficam ali acumulando no tecido desse organismo vivo, pelo fato do metabolismo não conseguir expelir, não conseguir mandar embora estas partículas. Aqui a gente tem uma charge muito interessante que ocorre com a mãe peixe e com seus amiguinhos peixes. Vamos lá. A mãe diz, meu filho mudou muito, vendo o filho todo transformado. Aí o amiguinho responde, é o efeito dos metais pesados. Por quê? Porque alguma dessas substâncias tóxicas não biodegradáveis são os metais pesados, como chumbo, zinco, mercúrio, que são jogadas ali sobre a água. Enfim, também há agrotóxicos, inseticidas, que também possuem partículas não biodegradáveis que conseguem ficar ali acumulando sobre o tecido desses organismos vivos e podem causar diversos malefícios para o metabolismo. Para o ser humano pode causar cólera, disfunção do sistema nervoso, enfim, pode dar incidência a ter câncer, diversos fatores que acarretam ter presença dessas substâncias não biodegradáveis. E a magnificação trófica? O que seria? A magnificação trófica é o acúmulo progressivo desta contaminação. Como pode ocorrer? A magnificação trófica ela se resumiria na transferência desta contaminação por nível trófico dentro da cadeia alimentar. Podemos dar um exemplo, foi lançado sobre um rio alguns rejeitos industriais e neles tinha muitos metais pesados, então a água ficou repleta de metais pesados. Ali, então, as microalgas, que são os fitoplânctons, começam a absorver este metal pesado e fica ali alocado sob o tecido dos fitoplânctons. O próximo nível trófico, que é o zooplâncton, ele vai lá e vai comer um fitoplâncton. Daí umas 3 horas, ele vai lá e vai comer outro fitoplâncton. Daqui, na hora do jantar, ele deu fome de novo, o que ele vai fazer? Vai comer outro fitoplâncton. E esses fitoplâncton estando contaminados. O que vai acontecer? O zooplâncton vai ficar contaminado também, mas pior, ele vai ficar mais contaminado do que o fitoplâncton. E vai ser assim por diante. A cada nível trófico alcançado, maior será a concentração de contaminação. Ou seja, quem estiver no topo da cadeia alimentar for o último nível trófico, será o que vai ter maior concentração desta contaminação. A gente pode dar um exemplo muito interessante. A gente sabe que lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, não é permitido que haja pesca. Por quê? A lagoa é repleta de metais pesados que os peixes que estão lá também estão contaminados, porque ele vive ali naquele ecossistema e acontece toda uma cadeia alimentar ali e o peixe possui a contaminação por metais pesados. No momento que o mamífero humano for lá e pescar e comer aquele peixe ou comercializar aquele peixe para outra pessoa, vai haver essa contaminação e vai trazer diversas disfunções para o metabolismo deste ser humano, deste mamífero. Enfim, vamos fazer então agora um exercício de fixação para que a gente possa compreender, sair daqui entendendo direitinho o que são esses dois temas.
Vamos lá, então. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce. Aqui ele já está nos trazendo o quê? Que foi derramado produtos tóxicos sobre as águas ali do Rio Doce. Vamos continuar. Ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.001 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Aqui a gente vê que ele cita toda a cadeia alimentar ali de dentro da água, de dentro do rio, todos os níveis tróficos, ou seja, atingiu todos os níveis tróficos. Aqui a gente já pode ver acontecendo o quê? A magnificação trófica também, né? Então, vamos continuar sobre o impacto consequente deste desastre ambiental. Está correta a alternativa. Então, ele nos deu a alternativa e está perguntando qual que é a correta, qual é o impacto ambiental que causou todo esse desastre aí. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão e eu volto resolvendo com vocês. Espero que já tenham resolvido a questão, então vamos prosseguir aqui para entendermos juntos o que é que aconteceu aqui. Letra A. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas no fitoplâncton. Será, gente? Eu acho que não, né? Aqui, concentração mais elevada dos compostos são encontradas no fitoplâncton? Não, porque o fitoplâncton está lá na base da cadeia alimentar. Então, a gente já pode eliminar a letra A, porque a gente entende que o último nível trófico, aquele que se encontra lá no topo da cadeia, que sim vai ter a maior nível de concentração da contaminação. A letra B. A presença de produtos tóxicos no Rio Doce desencadeia na eutrofização, processo que resulta na morte dos seres vivos que habitam no rio. Essa daqui também não faz muito sentido para a gente, porque a eutrofização é quando as águas se encontram com muitos nutrientes e as algas começam a ficar na superfície do ambiente e impede a entrada de oxigênio. E não é esse caso aí que eles trouxeram para a gente. A letra C. Substâncias não metabolizadas acumulam nos tecidos dos seres vivos. Essa daqui faz muito sentido para a gente, porque a gente estudou que a bioacumulação ocorre realmente com o derramamento de produtos tóxicos sobre as águas e o acúmulo nos tecidos dos seres vivos. Então, a letra C é a que está mais bonitinha até agora para a gente, não é? Agora vamos então para a letra D. A concentração de substâncias tóxicas diminui conforme passa de um nível trófico ao outro. Essa aqui a gente também já descarta de cara, que a gente já viu na magnificação trófica, que a cada nível trófico que vai subindo, conforme passa o nível trófico, vai aumentando a concentração de contaminação nos indivíduos. E a letra E quer nos dizer os compostos químicos derramados evaporam e precipitam em forma de chuva ácida. Essa também está incorreta, porque a chuva ácida não se encaixa neste enunciado que eles nos deram. Então, o que fica para a gente foi a letra C. Substâncias não metabolizadas acumulam nos tecidos dos seres vivos. E como diz ali na segunda linha ali do texto que eles nos deram, ainda tem consequências para os organismos que habitam o parque. Ou seja, são consequências que ainda estão vivenciando. E a gente sabe que essas substâncias não metabolizadas muitas vezes podem não matar, podem não prejudicar ali na hora, mas ao decorrer do tempo, ao decorrer dos meses, anos, com certeza vão trazer consequências muito ruins para os indivíduos, os organismos vivos que ali estão. Bom, pessoal, esta foi a aula. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, qualquer parte que vocês não entenderam com muita clareza, podem entrar em contato comigo, que eu estarei aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem trazer, tá bom? Muito obrigada por terem me ouvido e até a próxima. Tchau, tchau!